Oi, hoje é a resenha do conto Um Durvan de Verdade, escrito por João Palahiri, aqui da sua coletânea Intérprete de Males, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Burimá, varredora de escada, não dormia havia 2 noites. Então, na manhã antes da terceira noite, ela sacudiu os ácaros de sua roupa de cama. Sacudiu as coxas uma vez debaixo das caixas de correio onde morava, depois mais uma vez na boca da alameda, fazendo os corvos que se alimentavam de cascas de legumes se espalharem em várias direções. Assim começa um Durvan de Verdade, escrito por Jhumpa Lahiri, que conta a história desta mulher chamada Burimá, que tem na casa assim de 64 anos. Podemos considerar que ela é uma senhora. Mas quem ela é? Bom, ela, como diz aqui essa abertura do texto, é uma varredora de escada. Pois é, simplesmente isso. Bom, ela varre escadas de um pequeno prédio de 4 andares, aqueles com vários apartamentos pequenos. Ou seja, meio que ela presta um certo serviço de limpeza em troca de um teto para morar. Literalmente é isso. Praticamente, na verdade, o pessoal ali do condomínio deixa ela ficar dormindo ali por causa desse pequeno favor, digamos assim, né, de manter limpo a escada ali do condomínio. Bom, tudo naquele esquema do tipo, ela não incomoda ninguém e também ninguém incomoda ela. Fica nessa. Claro que ela tem uma personalidade interessante, né? Ela vive dizendo que no passado, ela tem 64 anos, né? Antigamente ela tinha posses, mas foi perdendo tudo e sempre disse que lá naquela época era bem melhor do que agora. Bom, isso é obviamente, né? E ninguém tem ideia de como aquilo era muito bom. Quer dizer, claro que todo mundo tem ideia também como ter dinheiro, ter posses é muito interessante. Mas aí você pode me perguntar, né? De onde que sai alguma história aqui dessa pequena situação? Bom, eu digo que, mesmo assim, um fiapo de história ainda pode pintar realmente alguma reflexão sobre a Índia, com certeza. Mas eu não vou dar mais detalhes porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, mais uma vez, esse novo conto aqui, o estilo narrativo da João Palahiri está evidente. Que é aquele, sempre, praticamente. O começo de sua história sempre temos uma boa contextualização do que acontece para com os seus personagens, principalmente, claro, os personagens principais. No caso aqui, apenas a Barimá, e fica por isso mesmo. Os outros personagens são todos coadjuvantes, praticamente. Mas o que importa é que sim, ela faz um contexto do protagonista durante muito tempo, ou seja, gasta-se páginas, muitos parágrafos, para apenas dar uma base de onde que vai acontecer a história que ela quer contar. Aí depois, quase tendendo já ao final da história, que aí sim aparece o drama, a questão da vez. E praticamente a gente pode perceber que dá até para deduzir um pouco o que vai acontecer ao final aqui dessa história, de tanto que há pouca coisa a ser apresentada aqui. Com certeza, na comparação, essa é a quarta história que a gente está vendo aqui dentro da coletânea, é a mais simples de todas, com poucas coisas a serem colocadas aqui nesse tabuleiro, desse jogo. Sim, é pouquíssimos elementos, apenas o contexto, que é uma pessoa idosa trabalhando quase de favor num certo lugar, a custo apenas de garantir um teto para não se molhar na chuva. E olhe lá, comida, o que ela come? Bom, praticamente o que esse pessoal dos apartamentos ali daquele condomínio oferece para ela de vez em quando. Praticamente ela considera uma pessoa meio, digamos assim, maluquinha, né? Tá ali quase por favor mesmo. Claro que além de ela varrer a escada do condomínio, ela também meio que fica como um cão de guarda ali no portão do condomínio, né? Meio que ficando de olho para nenhum intruso entrar por ali, quem sabe roubar alguma coisa, por exemplo, né? Se bem que todo mundo ali é pobre, não tem nenhuma posse dentro de todos os apartamentos, ou seja, ninguém corre risco. Então ela fica como um cão de guarda, limite também de enfeite. Ou seja, tudo aqui no começo da história é apenas contexto. E depois, quando ela começa de fato, meio que, eu tinha pensado até nisso antes. Eu não vou dizer exatamente o que acontece aqui, porque se eu digo, eu literalmente mato a história. Não sobra mais nada para ser lido aqui nesse conto da Jhumpa Lahiri. Então, eu tenho que realmente ficar meio que no mistério. Porque no fundo, talvez a questão
primeira aqui desse conto é realmente não falar ou apresentar para a gente uma certa história com começo, meio e fim, mas apenas apresentar um contexto social, que literalmente é o da pobreza dessas pessoas que moram ali nesse condomínio. E claro, a Barimá está numa posição inferior, mais abaixo ainda, porque ela simplesmente ela não é nada, ela não tem nem uma casa onde morar. Está ali de favor, apenas tomando conta de um portão, varrendo as escadas, ou seja, ela realmente ela não tem nenhuma posse. E aí o texto ganha alguma curiosidade, que é aquele ponto que eu sempre digo quando a história começa a funcionar, né? Um certo casal, num desses apartamentos, gosta muito da Barimá. É daquele tipo que merece mais coisas para ela, né? Ou tem mais tempo para prestar atenção no que ela fala, porque, lembrando, né? Tudo que ela diz sobre o seu passado é tudo considerado como uma bela de uma maluquice, né? Todo mundo acha que ela não está boa das ideias, ou seja, é tudo invenção que ela fala, mesmo porque ela costuma cair em contradições do que ela fala e quando tinha os bons momentos da sua vida. Ou seja, esse casal aqui acontece um certo evento para com eles e disso resulta numa certa mudança em todo o condomínio. Daí que a história realmente começa e a gente tem o contraponto de talvez um grupo de pessoas que está melhorando um pouquinho assim de vida no contexto de um bando de pobres. E aí vem sempre aquela questão, né? Onde a corda que arrebenta? Sim, do lado mais fraco. Sabemos quem é o lado mais fraco, né? É nesse ponto que eu digo que o texto ele passa a ser um pouco fácil de ser imaginado como que ele vai terminar. E é por aí mesmo, né? O que eu havia pensado no meio da leitura foi o que aconteceu ao final. Claro, tem uma variação ou outra, mas basicamente é aquilo que a gente pensa. Vai acontecer tal coisa, tenho certeza disso. Isso acaba acontecendo mesmo. Portanto, é um texto até previsível. Eu ia falar imprevisível, não, ao contrário. É totalmente previsível. Realmente não tem grandes arrobos, a não ser, claro, o comentário social da vez. E fica por isso mesmo. Portanto, Aliás, deixa eu falar sobre o título da história, um Durvan de verdade. O que é Durvan? Aliás, eu nem sei se eu estou pronunciando certo essa palavra. Não foi traduzida aqui na tradução do texto de propósito, né? Aliás, tem umas 3 palavras que não foram traduzidas. Naquela, né? Tem um apontamento, um asterisco, e você vê ao final da página o que ela significa. Bom, Durvan, na verdade, é uma espécie de zelador. Ou seja, um Durvan de verdade é um zelador de verdade. Porque no fundo, muitas coisas que a Barimá faz ali no condomínio, ela faz como se fosse um zelador de um condomínio qualquer. Só que tradicionalmente, né, são homens que têm essa função de ser um zelador, de ser um durvan. E ela está ali meio que naquelas de quase ser um durvan de verdade. Porque eu acho que eles nem têm condição de pagar exatamente por um zelador. Enfim, é isso aqui, esse contexto ali do título da história, que também atrapalha um pouco o final. Vamos combinar, né? Se repete lá e você fala, isso é quase um spoiler. Enfim, não importa. Para um Durvan de verdade escrito por Jhumpa Lahiri, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Acho que tá bom, vai. Mas embora esse conto de hoje tenha sido um pouquinho inferior aos demais, com certeza essa coletânea aqui da Jhumpa Lahiri ainda vale a pena ser lido, porque pelo menos aqui no começo do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020, é o melhor livro que temos no momento. Não está decepcionando muito as novas histórias a cada novas semanas. Enfim, tá bacana, recomendo bastante a leitura desse livro aqui para vocês. Sempre lembrando que essa edição que eu tenho aqui é lá da Caixa Mistério Tag Experiências Literárias. Vou até deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida, o unboxing aqui desse produto, mas também você pode adquirir através da Amazon. Aliás, deixo o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder adquirir com aquele link que eu deixo aqui. Ou seja, eu ganho aquela comissão de vendedor se vocês se valerem do meu link. Enfim, se vocês estiverem interessados no livro, que eu acho que vale a pena, por favor, use um link. Mas, de qualquer forma, semana que vem a gente volta com mais outra história aqui do livro. Mas o que importa também é que segunda-feira que vem voltamos para Clarice Lispector com mais outro texto aqui de Onde Estivesses de Noite, que está começando a melhorar um pouco. Os primeiros contos não foram lá muito interessantes, quase não contos. Aliás, o próximo também vai por aí, mas tá bacana. Já adianto que tá bacana, já li e eu gostei do que vem por aí. Mas isso é lá na segunda-feira. E enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui nesse começo de 2020. E tchau!